Até então, a gente tem usado uma lógica de negócios no que diz respeito aos chamados do GLPI, aonde a gente adiciona um ticket, colocando o título, a descrição, escolhendo o cliente, uma categoria qualquer, e a gente coloca o requerente e considerando também o autor desse chamado, que é o nosso usuário que está logado no sistema. Quando a gente adiciona, ele atribui o SLA de atendimento, o SLA de solução também. Nesse caso, eu estou com o usuário de super admin, então ele já tem identificado aqui porque eu coloquei. E esse SLA de atendimento de teste e de solução, ele é para o super admin. Então, dentro dessa lógica de negócio, a gente colocou para ele atribuir o grupo automaticamente e o SLA de atendimento e de solução automaticamente. Mas essa não é a única forma de trabalhar no GLPI. Lembrando que a gente está colocando o grupo técnico para visualizar esse chamado no campo observador. E eu já expliquei que o próprio GLPI às vezes acaba incentivando você a usar o campo atribuído. E eu tenho a preferência de não usar o campo atribuído por ele interferir na contagem de SLA, dependendo da regra de negócio de sua empresa. Então, como é que a gente faz essa atribuição automática? Eu já até expliquei, tanto a do grupo como a do SLA. A gente vai por meio das regras. Nas regras, a gente tem a definição de SLA e a definição do grupo técnico que vai atender, que vai ficar como observador em cada um desses tipos de chamados. Então, somente entrando em um deles aqui, retornando esse assunto, eu estou declarando que o autor é um determinado usuário e a ação é adicionar os dois SLAs e o grupo observador, assim como eu tenho também para os outros. Então, eu vou chegar aqui em SuperAdmin, eu vou tirar a adição de grupo automático daqui, vou deixar os dois SLAs, é claro. E um detalhe ainda dentro dessa explicação é que aqui na parte de grupos eu coloquei para eles não poderem ser atribuídos. E agora eu estou mudando para que eles possam ser atribuídos para explicar uma outra lógica de você trabalhar chamadas no sistema. Então eu coloquei em todos os grupos técnicos que eles podem ser atribuídos. No vídeo anterior explicando sobre isso, eles não podiam ser atribuídos. O grupo ele só podia ser inserido em observador. Então repare que requerente está não, atribuído estava não e observador estava sim. Agora eu botei sim em observador e atribuído. Por que eu fiz isso? Porque além dessa forma de trabalhar com chamadas, também tem uma forma que é usando modelos. E isso tem até explicando lá no canal do YouTube do GLPI. Tem um canal lá que fica um sacana chamado Arthur. E ele faz os vídeos em inglês. Ele é muito bom, acompanho ele há algum tempo, inclusive. Ele explicou sobre esses modelos e é uma coisa que eu já sabia, só que eu não usava da forma que ele usava. Eu achei interessante até de mostrar para vocês isso aqui. O que acontece? Quando a gente cria uma categoria no GLPI, deixa eu vir na parte de categoria. Eu tenho algumas categorias aqui, então vamos supor que a gente quer fazer um mapeamento de rede. Você tem aqui o título da categoria, tem de quem ela é filho, e aqui você já pode colocar o grupo que vai ser encarregado disso. Mapeamento de pasta de rede, geralmente ele é feito pelo Service Desk. Só que para o Service Desk mapear uma pasta de rede, ele precisa que o usuário tenha permissão. Então talvez ele vai precisar de uma atividade extra de um outro grupo técnico que seria a infra, nesse caso aqui. Então vou colocar aqui que o grupo encarregado é o Service Desk, lembrando que só vai aparecer aqui se o grupo tiver com permissão para ser atribuído, tá? É como eu falei, o próprio GLPI te incentiva a usar esse método. Então, como isso aqui, mapeamento de pasta, ele está dentro de rede e internet e é uma requisição, eu precisaria de um modelo de requisição para isso. Aqui no de vocês só vai ter o default, que é o padrão. Então vamos criar um novo modelo. Vamos marcar aqui entidade filha, mapeamento de pasta de rede. Pode ser o nome que você quiser, lembrando. Então a gente vai criar e a gente pode vir aqui dentro nessa janela, mas perceba que ela é bem tosca, fica tudo pequenininho. Ou a gente pode vir aqui na parte de chamados, aqui em cima em modelos, ele aparece.
É engraçado que modelo, ele não aparece aqui, o modelo de chamado. Tem que aparece sim, foi mal. Então vamos aqui, mapeamento de pasta de rede. Aqui você vai ter mais configurações além do nome que você colocou lá na outra janela. Campos obrigatórios, por exemplo, e campos pré-definidos. Isso aqui é interessante para a gente. A gente pode colocar para quando a gente abrir um chamado de mapeamento de rede, ele já vir preenchido algumas coisas. Então vamos colocar aqui o título: mapeamento de pasta de rede. Já vai vir preenchido automático. Descrição: requerente solicita uma mapear sua pasta de rede na como unidade relativa em meu computador. Estou colocando aqui um exemplo, poderia ser qualquer outro, tá? Então a gente já tem o título e a descrição para ser preenchido automático. O que mais que a gente pode preencher automático aqui? O requerente não, porque isso é uma variável. Grupo requerente também não. Mas grupo técnico e grupo observador, de repente, a gente consegue. Então, grupo observador vai ser o Service Desk. Então, quando o chamado for aberto, já vai vir o título, a descrição e o grupo observador preenchido. E além disso, a gente pode puxar aqui um gancho para a gente começar a trabalhar tarefas dentro do sistema. Então, você tem, por exemplo, a tarefa de coletar os dados do usuário. Isso aqui é uma tarefa que eu já tinha criado. Mas eu vou criar uma nova tarefa aqui. Coletar dados do diretório de rede. Vou marcar aqui entidade filha. E aqui a gente vai ter o que as pessoas vai ter, o que o atendente vai ter que fazer nessa tarefa. Coletar o endereço completo da pasta. Exemplo. F2 pontos. Dados. Financeiro. Supplies. Outubro. 25 outubro. Aqui é um exemplo de um diretório de pasta de rede. Só um exemplo aqui para ele. Então, além disso, ele vai precisar do nome completo, setor e unidade, superior, imediato, e-mail, usuário de rede, telefone. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então, você pode atribuir uma categoria para essa tarefa. Pode até abrir separado aqui as categorias e colocar dados para pasta de rede. Então, a gente colocou uma categoria aqui de tarefa. Vai aparecer aqui. Ela é de status de informação. Vamos colocar como privado isso, porque só o técnico precisa ver que ele precisa fazer essa tarefa. Configuração não precisa. O grupo também vai ser o Service Desk. Vamos adicionar. Já foi, tá adicionado. Então, você pode adicionar agora aqui a tarefa, dados de usuário e diretório de rede. Beleza. Então aqui a gente já tem os campos definidos. A gente poderia ocultar campos também aqui. E aqui a gente tem uma pré-visualização. Isso aqui é como o chamado vai ficar quando a gente abrir nessa categoria aqui de mapeamento de pasta de rede. Lembrando que isso vai depender do seguinte. Eu tenho que voltar lá na parte da categoria. Cadê ela? Categoria de tarefa. Não, aqui é categoria de tarefa. Deixa eu ir lá na parte de categoria mesmo. Categoria ITIL, mapeamento de pasta. Lembrando que esse modelo que a gente está fazendo aqui, você tem que selecionar aonde ele vai ser acionado. Mapeamento de pasta de rede, ele é uma requisição. Então você vai chegar aqui e vai colocar o modelo aqui e salvar. Repare que você também pode controlar como é que esse modelo vai ser visível, como é que essa categoria vai ser visível. Se ela vai ser visível só para incidente, se ela vai ser visível para problema. O ideal é que você faça as categorias do GLPI sempre visíveis para o que elas são. Ou seja, quando a pessoa for abrir um chamado, se ela tiver setada aqui como incidente, vai aparecer só as categorias de incidente. Se ela tiver como requisição, só vai aparecer as de requisição. Isso deixa muito mais organizado e
tenta controlar mais a qualidade e veracidade dos dados no sistema. Só que aí que tá. Tem muita gente que na hora de abrir chamado tá agoniado. O técnico de Service Desk ele ganha pouco, então ele tem muito atendimento para fazer. Nem sempre ele está comprometido com a qualidade do serviço. Então é capaz dele estar aqui como incidente, só tá aparecendo as categorias de incidente e ele chegar para a administração da ferramenta e dizer que não tem uma determinada categoria. Porque ele nem sequer sabe que, dependendo do que ele escolher aqui, tal categoria X ou Y vai aparecer ou não. Então muita gente prefere deixar visível para tudo para evitar esse tipo de problema, mas vocês podem fazer esse controle. Então voltando aqui em chamado, se a gente criar um ticket agora que seja requisição, ele independente de qual cliente você selecionar, você selecionar aqui o mapeamento de pasta de rede, ele já vai vir preenchido, ó. O título e a descrição se preenche automaticamente, assim como o grupo observador. E eu nem salvei o chamado ainda, tá? Eu ainda estou salvando o chamado e ele já vem predefinido. Assim como vocês poderiam colocar N outras coisas aqui nesse pedido. Vamos adicionar ele aqui. Repare que a tarefa já apareceu aqui, ela apareceu como privada. Isso significa que o cliente não vai ver, mas o seu técnico vai ver. Ele já sabe que ele tem essa tarefa aqui para realizar dentro do chamado. Ele precisa pegar essas coisas. Mas além de tarefa, eu poderia colocar isso aqui para vir na descrição. Então ele já viria pré-preenchido ali. O técnico só iria colocar depois dos 2 pontos cada um desses dados. Seria possível também. Lá no modelo, na parte da descrição, a gente colocou isso aqui, né? Vamos deletar ela. E vamos colocar uma nova descrição. Ele tem que preencher isso aqui. O problema é que vai ficar com uma cor ali, né? Vamos abrir aqui o Notepad. Só para tirar o... Pronto. Vamos colocar aqui como descrição. Deixa ele aqui, eu vou salvar. E vamos gerar um novo chamado. Não precisa preencher nada. Só seleciona o cliente. E vem aqui em pasta de rede. Não pegou por quê? Ah, tá como incidente. Beleza. Então repare que aqui, antes de criar o ticket, ele já tem o lugar aqui para preencher cada uma dessas informações. Assim como, por exemplo, a gente poderia botar para vir em negrito, só a parte inicial, com os 2 pontos, ficar a parada acertada, entendeu? Isso aqui você consegue criar métodos de automação dentro do seu GLPI bem interessantes para sua equipe. Então sempre se recorde dessa parte aqui de modelos de chamadas, porque dá para fazer muita coisa, dá para ocultar campos, diversos campos pré-definidos você pode colocar e construir toda uma lógica de negócios usando os modelos.